Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui um pouquinho, olha, uma hora, né? Tem bola rolando pela Sul-Americana, o Grêmio com o Atlético Grau, jogo que vale a liderança do Grêmio na Sul-Americana. Aí precisa de uma vitória, pelo menos com uma diferença de 2 gols, o Grêmio que teve, né? Primeira vitória com o Mano no último final de semana, domingo, jogo contra o Santos, tirando o Grêmio dessa zona aí de rebaixamento. O Grêmio, evidentemente, pensando agora em viver um novo momento, já que veio essa vitória no domingo, e uma segunda vitória hoje certamente dará mais segurança e tranquilidade, embora precise de muitos ajustes aí da equipe do Grêmio. Bom, Internacional amanhã, aí Libertadores da América, o Inter contra o Atlético Nacional, jogo importantíssimo, o Internacional também. Olha, não pode pensar em outro resultado, derrota nem pensar, né? Porque aí o Inter corre o risco de ficar fora, inclusive, né? Vai depender de outros jogos aí na próxima fase da Libertadores da América. Embora a Libertadores classificam-se 2, né? O campeão e o vice de cada grupo. Já a Sul-Americana, não. Apenas o campeão e o vice irá para a repescagem. Mas que a dupla consiga aí resultados positivos nesses jogos de meio de semana aí pela Sul-Americana e Libertadores da América. Porque, final de semana, retomamos aí o Campeonato Brasileiro. O Inter no jogo contra o Botafogo, que ontem venceu também pela competição pela Libertadores da América, e o Grêmio recebendo aqui na Arena, domingo, o Bragantino, que é nada mais, nada menos. Olha, mesma pontuação do Palmeiras, 16 pontos. Perde apenas pelos critérios, pelo saldo de gols. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no PoeStream TV, nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia e da noite, se não pôde ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, são genuinamente gaúchos, nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano, olha, 112 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que está aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos para a 4ª rodada do final de semana, uma grande vitória do São José no último final de semana, vencendo lá em Pelotas o Brasil por 3-1. Então, aí, São José subindo na tabela de classificação e pensando até no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí o jogo do Grêmio, que acontece daqui um pouquinho, né? Contra o Atlético Grau, lá no Peru, Internacional amanhã com o Atlético Nacional. Também já, peraí, essas questões do final de semana, esses jogos importantes, né? É prioridade. E o Grêmio está se vendo que, pela escalação, inclusive poupando o Pratt White, nem viajou, né? Ou seja, projetando mais aí o Campeonato Brasileiro, ao contrário do Inter, né? Que esse jogo de amanhã é fundamental até para que o Inter continue aí e não fique na possibilidade de ficar fora da próxima fase de mata-mata da Libertadores da América. Comigo, Gustavo Iglesias, com esse nome que eu digo, né? Tem que cantar por tudo que é canto do mundo aí, Iglesias, né? Mas a filha dele canta. A filha canta e canta muito, né? Virou empresário, aí vai ser empresário. Já, quem vocês puderam perceber, Henrique sai aí também conosco, que é o homem da gira. Ele está sempre girando, né? Não para nunca, né? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá sempre girando esse homem, olha aí, ó. Um brinde a giro, rapaz. Vamos lá, um brinde a giro. Bota aí, olha aí, ó. Um brinde a giro, ó. Que espetáculo, ó. Bom, e recebendo hoje aqui pela primeira vez, mas também com muita satisfação, o Daniel Finkler, que é um escritor, também um homem de comunicação. Estamos aqui, ó. Crônicas de um chimarrão urbano. O chimarrão é uma das nossas tradições gaúchas. Vamos falar sobre, deixa eu colocar aqui, ó, né, sobre esse livro que é da autoria dele, mas está vindo outro, ele já está no forno aí preparando, né, um livro sobre o futebol. Então, vamos saber dele se dá para contar alguma coisa, dá para dar uma van premiere aí do que será também certamente um sucesso.
Boa noite, obrigado pela presença dos amigos aí. O que dá para projetar, Henrique, nesse jogo do Grêmio? Olha, teoricamente é um jogo que o Grêmio não pode pensar em não ser aí um outro resultado. Olha, contra um time pequeno, capacidade lá, olha, se tiver 1.000 pessoas lá no estádio, é muito lá nesse jogo. É um time pequeno, um time, né? Para não ser tão pequeno, mas time médio do Peru, né? Então, o Grêmio certamente aí não... Embora o futebol do Grêmio não tenha agradado muito o torcedor gremista, né? Mas é um jogo que o Grêmio não pode pensar que não seja esse resultado atual, porque vale a liderança. E repetindo, a Sul-Americana classifica-se apenas do campeão. Então o Grêmio precisa aí uma diferença de 2 gols aí para assumir a liderança da Sul-Americana. É um título que o Grêmio ainda não tem, né? Se fala muito, olha, Sul-Americana, né? A Série B, da Sul-Americana e tal, mas eu acho que não, acho que o Grêmio não tem esse título, eu acho que seria importantíssimo, sim, né? O Grêmio chegar a esse título da Sul-Americana. Isso aí, boa noite, Cadu, boa noite, Gustavo, Daniel, pessoal que está sempre na assistência. Bom, aí, e hoje certamente a família toda, né? A filha gremista, a primeira dama jornalista, é um abraço. A filha lá na Alemanha, lá na Alemanha, né? Ela saiu com a camisa do Grêmio cedo hoje. Tem jogo. Mas, olha, Cadu, eu acho que aquele lá na Alemanha resultado... já perdeu, hein? Não, a Alemanha já apontou, hein? Já tá na frente. Não fala Alemanha aí, olha aí, não fala, ó o Filipão aí, Alemanha, tomamos aquele 7-1, não fala nisso, não lembra essas coisas ruins aí. Até fazendo um parente, né? Olha, um pedido de afastamento de uma deputada do presidente da CBF, né? Pelos gols aí que está acontecendo. E aí o Corinthians, que ontem empatou pela Sul-Americana e em casa, né? Aí muita gente dizendo assim, pois é, não é? Não é arbitragem brasileira, não tem como facilitar o Corinthians. E o Corinthians, olha, correndo aí praticamente quase fora já da próxima fase da Sul-Americana. Mas vamos lá, e o Grêmio? A expectativa é das melhores, Henrique, depois principalmente da vitória no último final de semana, diante do Santos? Eu acho que sim, Cadu. Eu acho que o Mano acertou a defesa e só o fato de não levar gol, eu acho que é isso que o Mano vai procurar fazer hoje também. A questão de não tomar gol já dá né, pelo menos garante um empate, apesar de que a gente o ideal seria ganhar, porque ontem o resultado não foi bom, né, para o Grêmio. O Godoy Cruz está em primeiro. Assumiu, né? Assumiu a liderança. E o Grêmio, com hoje uma vitória com essa diferença de 2 gols, o Grêmio passa a ser o líder. Né? Então tem essa necessidade, essa obrigação. Eu acho que tem a obrigação de ganhar. Mas depois também tem 2 jogos em casa, né, Cadu? Tem, inclusive contra o Godoy Cruz. Né? Com os 2 aqui na arena. Né? Mas eu acho que já tem um formato de time. O Grêmio já domingo. Eu até fui no jogo, né? Encontrei o Serginho lá. E o Serginho teve segunda-feira aqui, demos um recado, né? Que tu tinha dito, olha. Aí consagrou o Serginho, que perguntasse para o Serginho no intervalo, o que precisa fazer? O que precisa fazer? Olha, né? Tira o Edenilson e coloca o Alisson. E o Mano fez, e o Grêmio foi outro, né? Foi outro. E o Serginho entende muito de futebol, mas ele está numa turma lá, tem a CIA, né? Isso, Denis Abraão. Aquela turma toda entende de futebol. Estão preparando aí, né? Inclusive, o objetivo do Denis Abraão ser o candidato. O Grêmio terá agora o processo sucessório no final do ano, em setembro, mais especificamente, né? Setembro, outubro. E aí muitos candidatos, né? Muitos candidatos até têm passado aqui, alguns também têm esse objetivo. E o Denis Abraão é um deles. E o Sérgio Vázquez, a gente sabe que é uma pessoa extremamente ligada ao deles, trabalharam juntos, né? Inclusive quando o Romildo Bolzano era o presidente do Grêmio, e aí o Denis Abraão vice, o Sérgio Vázquez diretor de futebol, e até tem essa informação, não deles, até cobrei dele isso aí. O Denis Abraão já se prepara, será o vice-presidente de futebol, caso eu venha ser o presidente do Grêmio. Bom, mas isso é para mais adiante, né? Isso é para mais adiante. Experiência ali tem bastante. Né? eu acho que é o que falta ali para o Grêmio agora, até essa questão do Mano, do Filipão, acho que isso aí vai assim, contribuir muito, esses dois vão contribuir muito para o Grêmio, questão de conhecer futebol, porque a gente tem uma diretoria ali que não tem
um caminho percorrido dentro do Grêmio, então isso também dificulta um pouco e até em contratar jogador e tudo mais, né? Que a gente vê que o nosso time é bem carente de algumas posições, então eu acho que com esses dois aí vai melhorar bastante. Quanto ao jogo de hoje. Pois não pode concluir. Quanto ao jogo de hoje é que, né, eu acho que o Grêmio está na iminência aí de ganhar em função do tamanho que é o time, né, lá do Peru, né, desse time aí. Então acho que o Grêmio consegue uma vitória. Estou confiante. Bom, até em relação a essa questão que tu salientaste das contratações, até a coletiva após o jogo contra o Santos, né, o objetivo do Grêmio agora, nessa janela do meio do ano, é a contratação de um zagueiro, de um meia e de um atacante. Pelo menos que, né, sejam bem definidos e bem escolhidos, né, porque o Grêmio, embora a contratação tu nunca faz pensando em errado, né, mas muitos jogadores que o Grêmio trouxe e aí deixou muito a desejar. E é aquela história que a gente tem falado, né, não sei se vai ser estrangeiro ou não, porque o Grêmio tem 12 estrangeiros, tinha uma comissão técnica civil que foi com Quinteiros, uma comissão técnica estrangeira, para o Amazonas tem inclusive um intérprete, né? Isso aí pesa, assim, né? Essa identificação com o clube, né? Jogadores que vêm da Europa, jogadores estrangeiros, que talvez não saiba quem é o Grêmio, mas não tem a vivência, não tem o conhecimento, isso aí pesou muito, né? Nesse momento. Bom, muitas apostas, né, cara? O Grêmio trouxe jogadores aí totalmente desconhecidos, né? Pois é. Fazendo apostas e num time que nem o Grêmio, assim, principalmente né, que vinha na saída do Renato, que tanto tempo ficou ali, não dá para apostar muito com um jogador assim que não tenha assim um currículo já, né, formado. Então o Grêmio apostou muito nesses jogadores, principalmente da América, esses estrangeiros, e aí tá aí agora, né? E há tempos não dá certo, né? É isso aí. Na margem de erro é zero. O Grêmio não pode errar nessas contratações, precisa, né? O Grêmio tem aí. Agora o Mano até isso foi, olha, fazia horas que o Grêmio, muitos jogos, que o Grêmio não sofria uma partida sem sofrer gols. O Grêmio tem sofrido gols de qualquer maneira. Bom, o Grêmio em 2023 ou 2024, olha, sofreu mais de 100 gols. Né? E esse ano também, tomava gols em todas as partidas, em todos os jogos. Né? E esse foi o primeiro jogo aí que o Grêmio jogou os 90 minutos sem sofrer gol. Mas quanto a essa questão, a gente fazer essa referência ao Alisson, futebol hoje também se fala muito em questão a base, porque não a base. Esse menino Alisson aí é um dos destaques, né? Teve na seleção em 20, olha, foi um dos destaques, mas já está se falando, inclusive, que ele será vendido na metade do ano. Pois é, já vi isso. Né? Hoje, pelo endividamento dos grandes ativos, sempre foram de Grêmio Internacional, exatamente a base, mas a gente sabe. Hoje a base está na mão dos empresários, aí a coisa fica de maneira diferente, né? Então, uma joia dessa, o Internacional com o Gabriel Carvalho também, né? Já um jogador que já só não saiu ainda e até nem foi relacionado. E não foi relacionado. Não foi relacionado. Então, mas aí eu acho que é o espírito do jogador. Né? Exato. O jogador já está vendido, futebol árabe, ele jogou contra o Nacional, o Atlético Nacional aqui, quer dizer, aí não tem como um jogador já com a cabeça um outro local, sujeito a se machucar. Ele teve uma lesão, ficou um bom tempo parado na seleção sub-20, né? Eu me lembro até a história do Rodrigo Caetano, né? O Rodrigo Caetano estava vendido também, né? Aí um amistoso, um jogo, Beira-Rio, não me lembro que jogo, acabou ficando utilizado no futebol, acabou não indo. Então o jogador não tem a cabeça para jogos importantes, jogos decisivos com ele. Mas essa questão da base, se fala tanto da base, a base, não usa a base, porque a base é a base. E aí quando surge um destaque como esse, já está se projetando aí que o Grêmio certamente vai negociar esse jogador aí na metade do ano, como foi o caso do Gabriel Carvalho. Deixa eu aproveitar, Cadu, não dei boa noite ainda, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite. Aproveitando a fala do Henrique, é a característica do Inter e do Grêmio apostar, e a gente não tem outra alternativa, né, Henrique? A gente está desde os anos 70 sem condições de competir com o centro do país. Então, o que nos cabe? Apostar, né, em jogadores muitas vezes já fora do mercado, jogadores da América que estejam vindo de uma lesão, estejam apostar, idade avançada, e recorrer à base. A grande diferença hoje é que a base não fica mais como ficava antes, né?
Então, hoje, quando o jogador se alça um pouco antes até de chegar no time principal, já está vendido, né? Então, é isso. Nós não temos mais a força que tínhamos antigamente. Olha o Inter dos anos 70. Mas por que, Gustavo? Se tu ver os grandes títulos de Grêmio Internacional, o que era? Como era o time? A base era a base. A metade era da base, jogadores né, identificados que vinham. E outra parte eram jogadores contratados, jogadores que vinham de fora. Inclusive, quando era uma relação que o próprio Inter usava, né? Meio a meio. O Grêmio também. As grandes conquistas do Grêmio Internacional, a metade do time era tinha base. Isso como regra, né? De ter a base sempre. Hoje tem jogador da base que nem chega a jogar no time principal. Não chega agora antes. Sabe que eu fui em 2015 na Arena, nunca me esqueci disso. O Fábio Rockenbach, vocês devem se lembrar. Fábio Rockenbach. E aí tava gordo, tava sem preparo físico, se falava mal dele. Eu, por um acaso, fui num jogo, acho que era Grêmio e era um time equatoriano, se não me engano. E aí eu era um que não queria o Fábio Rockenbach no jogo, né? E aí eu fui no estádio e dava para ver ele organizando todo o time. Então era ele que dominava as ações, mandava e orientava os jogadores. Né? Em outro momento a gente teve o Douglas, falando pela parte do Grêmio, né? Mas o D'Alessandro fazia isso, o Fernandão fazia isso. E o que eu tenho percebido, não só na base, mas até nas contratações, nessas apostas, não tem liderança. Sem dúvida, e não tem jogador inteligente. É verdade. Os jogadores parece que eles não entendem o contexto dos 11 jogando juntos. Né? Eu lembro que o Grêmio formou o Arthur. O Arthur, com 17 anos, ele já jogava... Já estavam dizendo que ele ia ser da seleção. Tá? No decorrer da carreira dele, é aquela coisa que o jovem enfrenta, né? Bebidas e tal, e festa. Mas tá faltando um jogador inteligente, inteligência coletiva e com espírito de liderança. Não, vamos ver o caso do Grêmio agora com o Quinteiros. Ele, a cada jogo era um capitão. Imagina. A cada jogo era um capitão. Nenhum time dá certo. Nenhum time deu certo. Historicamente, se for pegar todos os times campeões do Inter e do Grêmio, sempre tinha 3 ou 4 ali que eram líderes. E aí a necessidade de títulos, de conquistas, né? E aí fala o Inter muito mais, né? O Inter desde 79, o Grêmio desde 83, não tem, olha, soma aí quantos anos daí que a dupla Grenal não chega a um título de campeonato brasileiro. Mas exatamente por isso. 95 Grêmio, na verdade. Bom, vamos lá. Mas enfim, são 20 anos. São 30, 79, tem 30, né? 30, 29, 30 anos. Internacional, olha. Então, é isso que a gente... Será que chegaremos lá? Não parece. Do jeito que vai indo? Já se bateu na porta aí, né? O Grêmio bateu, mas aí por outros motivos corintianos a gente não chega lá. Né? O Inter foi por um VAR, né? Foi por um VAR. O Grêmio também. O Grêmio também. Aquele pênalti não marcado. Que coincidência, sempre o Corinthians. Basta ver o jogo de ontem que o Corinthians é um time comum. Pois é, aí quando já viu, aí não é arbitragem brasileira, não tem facilidade, né? Mas a necessidade de conquistas de títulos também te obriga a trazer jogadores de fora e a peso de ouro. Ninguém vai vir da Europa, né? Aí são jogadores mais rodados, jogadores com mais idade, que não servem mais ao futebol europeu. E a gente tem 50 mil exemplos aqui. A gente tem falado, olha, a dupla de centroavante internacional são mais de 3 milhões, né? O Valência e o Borré em salário. Essa questão do salário também não sou contra. O mercado paga, não é isso, o jogador não tem culpa. O mercado paga, né? Pediu, levou. Então, essa necessidade de títulos obriga e também a não olhar para a base, a trazer jogadores já com experiência. Olha a declaração do Rafinha aí ontem. O que disse o Rafinha? Né? Colorado. Diz que o meu sonho é jogar no Internacional. No Beira-Rio, porque ele jogou no Beira-Rio, né? Ele nunca jogou no time do jogo, teve no Avaí, nunca, mas que o sonho dele é jogar no time do coração. Ele diz que não será agora. Quando é que ele vai vir aqui? Quando estiver lá com 30 e tantos anos, 34, 35, aí terá a oportunidade, ou seja, né, de vir, porque é o Rafinha, né, um jogador, né, top do futebol mundial. Essa é a realidade. Mas, Daniel, nos conta um pouquinho sobre Crônicas de um Chimarrão Urbano, olha só, né? E esse é um dos livros do Daniel Flick, que nos dá aqui a honra e o prazer aqui de estar aqui conosco. É um homem da comunicação, né? Mas também um escritor, né, Daniel? Sim. Eu trabalho com estratégias de comunicação e criação de conteúdos, essas coisas todas. E aí, vou contratar esse cara aí, ó. Olha aí, ó. Era o antigo redator, né, que se falava. Isso, o antigo redator, é verdade. E aí o redator, ele migra naturalmente para duas
correntes aí de pensamento, que é a escrita, literatura e coisas assim, e estratégia. E esse livro aí ele foi uma experiência que eu tive, eu criei uma erva mate, a erva mate do Só rock. fazendo um parênteses, olha a capa. Viaduto da Borges de Medeiros. Esse aí foi o meu amigo, colega de trabalho também, Borges de Medeiros. o Michel Rodrigues. Vou dar um abraço pro Michel. Michel é amigão do Henrique aqui. O Michel, ele não estava satisfeito com a capa e ficou. E é detalhista, perfeccionista. Ele tirou uma foto, ele mesmo tirou uma foto do viaduto, fez uma montagem com uma erva caindo, assim, porque o nome do livro é Sob o Mate Derramado, Crônicas de um Chimarrão Urbano. E aí fez essa montagem aí com uma referência à cidade, né? Mas esse livro ele é resultado de uma experiência de comunicação que eu fiz com essa erva, com essa marca aí. Escrevi muita coisa, muito conceito de comunicação e fui criando. Daqui a pouco eu me dei conta que eu tinha um arquivo com mais de 100 histórias. Então, aí, na verdade, não é um livro sobre o chimarrão. Sim, mas diz bem, ela está explicando a vida do chimarrão urbano, né? Porque o chimarrão, como diz aqui, é primo da calma e irmão da paciência. Exato, exatamente. Diferente do café, né? É verdade. Que é amigo da ansiedade e da pressa. E da pressa. Exato. Eu fui muito a fundo naquela marca lá, me envolvi bastante com o chimarrão. Hoje posso dizer até que eu sou um apaixonado pelo chimarrão. Acho que tá faltando mate aqui, a gente tá tão habituado ao café, né? Mas faltava chimarrão não é. Claro, mas tá faltando. O pessoal tá consumindo cada vez mais longe. Tem uma pesquisa de umas meninas de Santa Maria. Olha só a prova que a gente fala jogadores estrangeiros, muitos jogadores estrangeiros que vêm de fora, né? Também. O Uruguai tem o Paraguai tem o tererê, né? Tererê. Mas o pessoal, eles vêm aqui, às vezes, né? Ficam mais dependentes do chimarrão do que os próprios gaúchos brasileiros. Qualquer imagem que tu vê do D'Alessandro, ele tá agarrado no mate com a garrafa térmica. Isso aí. Ele é um energizante. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, e é uma percepção que eu tive do mercado, né, da erva mate, é uma comunicação voltada para utilizando símbolos, o cavalo, o gaúcho, a prenda, o churrasco, o campo, e faltava um pouco da comunicação aqui. A gente podia estar tomando chimarrão aqui, tranquilamente, exatamente, no centro de Porto Alegre, e aí o pessoal que trabalha numa loja, essas pessoas da cidade, né, essas pessoas urbanas que também consomem chimarrão, faltava essa comunicação. E aí eu criei essa erva mate do rock, que acabou ficando adormecido lá o projeto, mas aí resultou esse livro aí. Foi o meu primeiro livro, né? Um livro que eu até brinco, que é um livro de publicitário com pretensões literárias. Está na Amazon, para quem quiser. Pois é, como é que se faz para adquirir? Na Amazon, a Amazon tem o e-book, principalmente, mas também tem a versão física, e na editora Viseu, que foi a editora que abraçou a proposta aí, online. É isso aí, Crônicas de um Chimarrão Urbano. Maravilha, vamos falar depois. E tem um conto sobre futebol aí, né? Que até tem muita vez que a gente está conversando. Aqui, ó, olha aqui, direto, ó. No futebol não. Olha aqui, olha a coincidência, abri aqui, ó. No futebol, não, vamos deixar o pessoal adquirir o livro e aí, sabendo do que trata. Bom, até ele já está preparando um novo livro, a gente vai falar na sequência do programa também, que é isso, o futebol, a estratégia do futebol. Para resumir do... Nem precisa me dizer o que é, porque senão... Não. Eu achei muito engraçado. O ano passado eu fui no jogo do Peñarol, né, no estádio Del Siglo, lá em Montevidéu. Impressionante. Lá tu pode entrar com chimarrão dentro do estádio. O estádio com 50 mil pessoas. Sei lá, um terço do estádio com a garrafa térmica e chimarrão na mão. Lá no Uruguai. Bom, na outra mão com a maconha, né? Cada país... É verdade, as crianças entraram no estádio, pai, mas que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Cada país tem suas regras aí. Mas são regras, né? São achei regras. Muito interessante isso. Mas depois a gente vai falar então sobre esse livro que o Daniel já está preparando aí, que é a estratégia do futebol. É o que a gente precisa muito, né? Porque o futebol mudou muito, né? Olha, as coisas hoje, tem coisas na vida que mudaram para melhor, outras que não, né? Hoje o futebol, a gente olha as novidades do futebol. Hoje um goleiro, para ser contratado, tem que saber jogar com os pés. Né? Então, essa e tantas outras, né? Mais com os pés do que com as mãos. Pois é. Aí tem que jogar com os pés e as mãos. São as coisas tudo. A vida mudou e tem coisas que mudaram para melhor e outras nem tanto, né?
Mas então tá aí o livro do Daniel, vamos esperar essa expectativa aí agora desse que vem pela frente, exatamente tratando do futebol. E a gente falando de chimarrão, e aí nós gaúchos, característica chimarrão, churrasco, tivemos aí, né, no sábado atrasado, um grande evento, né, com o nosso querido amigo Eduardo Assis, foi o Expo Churrasco, um sucesso total que aconteceu lá, uma festa maravilhosa, sua terceira edição, que a cada ano aumenta mais. Ele estará, na sexta-feira aqui, estará conosco exatamente para a gente poder avaliar, né, e já projetando já a quarta edição do Expo Churrasco. Quem não foi, perdeu, né? Nós verdade, lá, né? Vou aproveitar, né, o programa para dar os parabéns publicamente para o Eduardo Assis. Eu sou um crítico de carteirinha, né, e pontuei nos anos anteriores o que poderia ser melhor, até por sermos amigos. E realmente ele surpreendeu esse ano, né, Cadu? Não, a cada ano surpreende positivamente. A cada ano evolui, mas esse ano acho que deu passos longos, assim, né? Sem realmente dúvida. Foi muito... E ele já está preparando o quarto, E né? o quarto já está no que forno. vem aí. Eu não fui eu fui a primeira vez que eu fui foi nesse, mas eu fiquei impressionado assim com o tamanho, É um com a espetáculo. quantidade E é um evento da família, né? Reunir amigos, a família toda ali, né? Então, até o local, achei. o local, agora esse Muito casamento bem com o feito. Jockey Clube de Porto Alegre, né? Bom, vamos ver se, falando em casamento, se o Grêmio continua nesse casamento com essa vitória aí depois desse jogo contra o Santos, a vitória, que foi a primeira do Mano, né? Hoje será a quinta partida do Mano, né? E aí teve essa primeira vitória, tomara que consiga a segunda. E o Internacional amanhã, o Internacional também, né, que não está sendo aquele Internacional que pode ser, né? E amanhã que o Roger consiga aí, né, também reencontrar o Internacional, que tem sofrido muitos gols aí, né, no último jogo. O jogo com o Corinthians até sofreu, foram 2 anulados, mas sofreu 6 gols. O defesa internacional tem vazado muito. Vamos ver se amanhã, né, o Roger consegue corrigir isso aí, porque será um jogo extremamente complicado. A gente viu que foi o Nacional, um time que agride, é um time que pressiona. O jogo internacional foi uma dificuldade muito grande para vencer aqui no estádio de Beira-Rio. Bom, dificuldade você não tem, tudo que precisar em termos de imóvel, na Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem toda essa facilidade lá com a equipe do Domênico na Central de Imóveis. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria, o que você precisar no segmento de imóvel. Bom, qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Está ali para lavagem, limpeza, pessoal de laje, piso, o que você precisar, você tem aí no SOS Telhado, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, né? SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? É na Casa dos Pneus. São mais de 60 anos de qualidade que você tem lá em todos os itens, né, exatamente para a revisão do seu carro. E também aquela promoção que é permanente, exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará, 1055, aí o telefone 51, código 033424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta quarta-feira. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Dorme, mamãe, é bom sonhar assim. Eu tive muita sorte de ter você pra mim. Você tem meu coração, é meu colo, meu jardim. É primavera, meu verão, amor que não tem fim.
Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques esta quarta-feira com o Gustavo Iglesias, o Daniel Finkler e Henrique Steinke. Nosso Dois Toques para a Unimed. Olha só, a Unimed sempre preocupada conosco de tudo que é maneira, como é o caso de agora, né, que é o mês das mães. Então, ser mãe é uma jornada de cuidado que dura a vida inteira. Mudam as fases, a rotina, mas o amor segue sempre igual. E para acompanhar o mês em todos os seus momentos, a Unimed Porto Alegre preparou um presente que também é para toda a vida. No mês de maio, que é o mês das mães, olha, aproveite 5% de desconto, vitalício, hein, na contratação de qualquer plano pessoa jurídica. Feliz amor de mãe, Unimed Porto Alegre. Olha só, nosso Dois Toques também para o Senai. O Senai também sempre proporcionando aí, a partir de agora, essa promoção para a empresa, viu? Vocês são empresários, viu, seu Henrique Steffen? Olha só. Então tá aí, viu? Né? Então tá aí, olha aí, ó. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Mais produtividade e menos consumo energético para a sua empresa. O Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo. Inscreva-se, tome nota aí. senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senairs.org.br Brasil Mais Produtivo. Olha só, nosso Dois Toques também para a educação infantil do CIMEL, né? Olha aí, papai, a mamãe, né? Crianças aí pequenas, o vovô e a vovó que também orientam muito. Então, com 36 anos de história, a Escola de Educação Infantil do CIMEL é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Olha, um ambiente acolhedor com mais de 3 mil metros quadrados. Então, aí os contatos, telefone celular e também, né, o e-mail do CIMEL, essa escola infantil. Nossos Dois Toques também para Giros. Olha,
Nada melhor do que aí, ó, Giros Distribuidora. E aí, por toda a região sul aqui do nosso país. Nada melhor do que o homem forte, né, Gustavo? E Daniel, para falar da Giros. Girando muito? Girando, olha. Tem que girar mais, né? Quanto mais, melhor. Isso aí. Mas é importante, né? Qual é o foco da Giros, né? Ela trata de tudo que são máquinas, né? Então, da linha automotiva, maquinaria agrícola, motor, de todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Veicular, né? Por exemplo, agrícola, né? Que a gente falasse, estacionário. Então, todo o motor em si, ele é o mesmo, né? A aplicação dele é que muda. Então, a gente trabalha com peças para todos esses tipos de motores aí, até esses asiáticos aí também. Esses motores importados, a gente já tem quase que o portfólio todo deles, que é uma imensidão de motores, né? E são peças importadas também? Ou já está se produzindo aqui peças de reposição? Não, tem muita coisa importada. Essas peças de reposição dos asiáticos são importadas? Praticamente tudo é importado. Até tem, né? Algumas peças já são fabricadas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Isso que... Em Gravataí, aqui tem uma fábrica de pistões que já fornece para todos esses motores aí. Você estava pensando na Giros Ásia, né? Já que já temos no Rio Grande do Sul. Mas você estava falando do Senai aí, dando um pouquinho, né, Cadu? Sabe que esse sistema S no Brasil ele é interessante, a gente usa pouco. Tem o Senai, Sesc, né? O Sesc tem uma rede de hotéis aí que é muito bacana. O próprio Sesc aqui de Porto Alegre, né, Gustavo? A gente chegou a jogar futebol lá. Sim, onde o Inter joga, seguido, as meninas feminino, jogam. Né? Inclusive a concentração era lá, porque tem um hotel dentro do Sesc. Campo maravilhoso, né? Ninguém conhece aquele campo. Ninguém conhece. Bom, o que conhece é o Grêmio que está poupando alguns jogadores, né? Olha, o Braithwaite não foi, até desconforto muscular, o João Pedro, o Dodge, né? O Grêmio, o Edenilson também, né? Que, embora contestado por muitos, né? Mas é um jogador que era da confiança do Quinteiro, é da confiança do Mano, né? Foi jogador com ele no Internacional também. Ou seja, o Grêmio vai poupando jogadores porque mostra exatamente, né? Que o Grêmio, o foco principal do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu sair dessa zona terrível aí, né? Agora estão tudo muito perto ali. Um jogo muda tudo, uma vitória, uma derrota muda tudo. O Grêmio estava na zona de rebaixamento, aí subiu para a 13ª posição. Então, tem essa questão aí também do jogador. Acho que o Grêmio perde muito sem o Braithwaite, né? Sem um jogador que, embora ele não está sendo aquele jogador que ele foi, né? Não sei se talvez pela mecânica de jogo, ou sentindo muito a sequência de jogos, que o futebol brasileiro exige muito, que tu não tem isso aí na Europa e nos outros locais, né? Esse jogo de quarta e domingo, como diria Muricy, né? Amário, quarta e domingo, né? Isso exige demais, as lesões são muito grandes. A gente falava do Bragantino, o Bragantino não está nas 3 competições, o Bragantino está em 2, né? O Internacional, o ano passado, quando ficou fora das Copas, chegou a sonhar com o título brasileiro disputando uma só competição. O Internacional amanhã também, né? Sem alguns dos seus principais jogadores. Mas eu acho que mesmo sem esses jogadores, né? E aí o Mano Menezes escalou o Alisson, jogador que deu uma outra cara ao Grêmio quando entrou no jogo contra o Santos. Acho que mesmo sem esses jogadores, favoritasse o Grêmio, né? O Daniel, sem sombra de dúvida. Eu acho que o Grêmio... As reservas, o Grêmio tem que ir lá e ganhar, isso aí, eu acho que sim. Que nem eu falei, eu estou otimista aí, eu acho que sim, que o Grêmio sai de lá com uma vitória hoje. Apesar também tem outra coisa, né, Cadu? As distâncias aqui para os nossos times aqui do Rio Grande do Sul são muito grandes. Não, mas nós vivemos num país continental, né? Ou seja, atravessar a Europa é que nem um campeonato gaúcho, não pela qualidade, estou dizendo pelas distâncias, né? Agora aqui não, tu imagina, tu vai... o Grêmio foi para o Peru, agora tem o jogo aqui, né? Mas daqui um pouco, depois vai para o norte, volta. O Grêmio não vai direto para a Bahia, eu acho? O próximo... Não, o Grêmio joga agora. Antes aqui? Não, o Grêmio joga antes. Joga domingo com o Bragantino. Que nem no último jogo aí que o Grêmio,
no jogo da Sul-Americana, né? Que veio, daí não tinha teto aqui no aeroporto, teve que voltar para Buenos Aires, ficaram no aeroporto lá, depois vieram. Perdeu um dia de preparação. Tudo dá um desgaste, né? Então também tem que contar isso para os nossos times aqui, isso é muito relevante. Essa lesão do Edenilson também é uma oportunidade para o Wallace, né? Ele entrou muito bem nesse jogo de hoje. Esse jogo de hoje tem até uma sequência, exatamente. O jogador sempre precisa de sequência, né? Ou seja, embora aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, já a especulação que ele será vendido, né? É uma das joias da base do Grêmio, que será vendido na metade do ano. Mas essa lesão do Edenilson, que também afastou desse jogo de hoje, pode fazer que esse menino cresça ainda e se valorize ainda mais, né? O potencial dele é muito grande, né? E é um jogador que deu outro ritmo de jogo, né? É um jogador aguerrido, um jogador de posse de bola, ele mudou muito, vamos ver. O Mano levou um da base também agora, o Zorteia. Também tem. Não, foi o Germe, o Jardiel, um centroavante também, um menino que que é uma promessa do Grêmio também. Claro que o Arezo será o titular hoje na ausência do Barret White, né? Mas esse Jardiel é um jogador que se fala muito dele também, e é um centroavante, um jogador de área, né? Um jogador que também pode surgir, depende de uma oportunidade aí, né? Para que possa mostrar seu futebol e falar naquilo que a gente falou, na questão da base, né? Então, mas vamos ver. Acho que o Grêmio tem essa possibilidade de assumir essa liderança aí, né? O que será fundamental. O importante é manter esses dois, uma diferença de 2 gols aí, né? Mesmo, né? Embora o Grêmio enfrentou times aí fracos e acabou não tendo, né, o desempenho. Mas eu acho que essa vitória de domingo, sem sombra de dúvida, que dá um ânimo diferente, né? Uma confiança maior, e a gente vai ver nesse jogo que acontece daqui a pouco lá. Né? É uma confirmação hoje. É uma confirmação. Eu acho que, como diz o Ernesto Guedes, um técnico, né, renomado, um grande conhecedor de futebol, ele esteve aqui conosco na segunda-feira e repetiu aquela frase que ele tem dito, ou seja, é muito melhor tu arrumar um time ganhando do que arrumar um time perdendo. Eu vi. Né? Então, ou seja, né, aí o Grêmio terá aí também essa segunda vitória à frente do Mano, é o 5º jogo do Mano, né? E se sabe que o Grêmio tem, mesmo essa vitória contra o Santos, a gente viu que o Mano é consciente disso, muitos problemas, né? Que terá que fazer. E o Grêmio aposta muito nesses resultados aí, para que tenha mais confiança. Agora, a parada também de junho a julho, aí, em função do Mundial Interclubes, onde o Grêmio projeta exatamente aí essas contratações que a direção salientou no último domingo, um zagueiro, um meio-campista e um atacante, e que o Mano possa aí preparar, né? Aí com tempo, porque não tem, né? É viagem, é jogo, é quarta, é domingo, viagem e tal. Treinamento não tem, né? Então, o técnico que assume tem que, até para adotar, como ele mesmo disse, é só no papel, é só na conversa. Agora a prática é outra, né? Mas Cadu. Ô, Cadu, até vocês que conhecem mais os bastidores aí, me parece um pouco jogar para a torcida que todo técnico de times que entram em 3 competições, eles vão lá e falam que tem que ganhar tudo. Mas isso não existe, tem como. Não existe. E aí o Mano está numa situação agora que não existe mesmo, que o Grêmio não tem time para jogar, não ganhou o Gauchão. É o que eu tenho dito, olha, Grêmio e Internacional, eu não vejo condições, embora o futebol tudo pode acontecer, as coisas né, você vê o Bragantino está aí na liderança, aí, só perde pelos critérios, né? Agora é um campeonato longo, é um campeonato de altos e baixos. Esse campeonato brasileiro termina só 3, 4 dias antes do Natal. Tem essa parada agora, né? Mas eu não vejo, assim, né? O Grêmio é uma situação pior ainda. Então, no ano passado sonhou até com o título, mas não vejo. Acho que é ali brigar pelo G4, G5, G6, e aquela possibilidade das Copas, né? Porque são jogos de mata-mata. Tu passando por essa fase de grupo, a possibilidade cresce muito e aí tu vai priorizar, não tenho dúvida nenhuma, né? Claro que não pode ficar ali pensando em zona de rebaixamento, mas eu queria comentar, o ano passado, quando o Roger, né, Gustavo, quando o Roger pegou o Inter, também ele ficou quantos jogos? Sim, né? Ficou 6, 7 jogos. 7 jogos. 6, 7 jogos. Aí quando saiu das Copas,
Aí focou só no Campeonato Brasileiro. Aí o Inter passou a outra numa competição só e chegou, inclusive, a sonhar com o título. Olha só, aí não é sonho, né? Tudo que você precisar é realidade. Em termos de ferragem, se tem na Ferragem Lampião, é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião é tudo. Não onde em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para, 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui que está em todos os segmentos dos nossos vidas, sempre nos facilitando, como é o caso de agora, que é o crédito consignado CLT, aonde? É no Banrisul. Então, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate no app do Banrisul, no aplicativo do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ali que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e, além dos quadros personalizados, diversos serviços, produtos que você encontra lá. Olha só, uma loja sempre bem pertinho de você e aquela facilidade, olha. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone do site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta quarta-feira. Um ano de superação, resiliência e confiança no futuro. Um ano de Porto Alegre forte e muito trabalho. 16 postos de saúde e 14 escolas municipais recuperadas. 3 comportas fechadas em definitivo e outras 4 em obras. Primeira etapa de elevação do Dique Sarandi concluída. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, com o Gustavo Iglesias, o Daniel Fingler
e Henrique Steffen. Nossos 2 toques para lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total. Bom, aí é o caminho, né? Aquele atendimento, lá do seu carro, vai buscar, espera, que está melhor para você, né? Aí é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, aí você escolhe. São 45 anos da lavagem 5 estrelas. E hoje quero mandar um abraço, né? Que é o homem forte lá, o sócio da lavagem 5 estrelas, o Marcelo Joaquim, né? Mais conhecido como Marcelo Rato. Então, vai um abraço, né? Desejando um feliz aniversário aí, tudo de bom, sucesso sempre ao Marcelo, da pessoal lá da lavagem 5 estrelas. Olha só, seu carro com aquela batidinha que fica feia que incomoda, então caminha Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, gente com o Marcelinho, para deixar seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Olha só, a gente está em época de declaração de imposto de renda, então não deixe para a última hora. Você tem aí o pessoal da Village, serviços contábeis jurídicos, né? Já encaminha a sua declaração, para não ser aquela correria lá de final, tem que fazer minha declaração, não fiz ainda, então aí, ó. Aí o telefone 33-42-22-11, 33-44-22-11, para que você faça contato lá com o pessoal da Village, já encaminha aí e fique tranquilo em relação à sua declaração de imposto de renda. Falar em tranquilo, o Inter não vai muito tranquilo. Essa oscilação que o Inter está tendo nos últimos jogos aí preocupa muito para esse jogo de amanhã, que é um jogo decisivo contra o Atlético Nacional, né? Cadu, antes disso vamos fazer um protesto. Olha, faltam 7 minutos para acabar o programa e nós vamos falar de Internacional agora. Não, mas até porque Isso é a prova. Não, mas nós falamos falta do de livro. Crise não vem de notícia. Não, vou falar do livro, o livro que tirou o tempo. E vamos encerrar falando do livro ali que está sendo preparado, que é o Futebol, Estratégia de Futebol, que o Daniel vai lançar logo em seguida. Brincadeiras à parte, o Inter amanhã tem uma pedreira pela frente. O fato é que nós temos 3 jogos, Cadu, para fazer 6 pontos, né? Agora, o jogo de hoje já não favoreceu tanto ao Internacional, mas não faz diferença. O Inter tem que fazer 6 pontos. O Inter ainda depende dele. Né? Depende dele, tem que fazer 6 pontos. Tem esse jogo fora, depois tem o Nacional do Uruguai fora, que foi... que fez 3 gols no Beira-Rio aqui, né? O Internacional, né, ali tinha vindo, não tinha ganho ainda, e foi aquele sufoco que o torcedor passou, os 3-0, o Inter conseguiu chegar ao empate, e depois é o último jogo com o Bahia. Exatamente. Com o Bahia no Beira-Rio. Então, qual é a dificuldade? O Inter vai para lá amanhã, né? Eu acho que se tirar um empate seria uma maravilha, né? Porque é um time muito perigoso, um time de primeira linha, né? Eu tive no estádio assistindo o jogo do Internacional, que foi 2-0, e não retratou a realidade, né? Foi um jogo de 2-0, pareceu tranquilo, mas foi um jogo muito difícil, né? Eles têm 2 atacantes de ponta que jogaram atrás, jogaram exatamente nas costas dos laterais. Costas do Bernabéu, que, Cadu, é a mesma dificuldade que eles têm. Eles também têm 2 laterais ou alas que avançam bastante, e amanhã, provavelmente, uma pressão porque eles são mais pressionados que nós, né? Eles também vão precisar nos atacar e vão ter a fragilidade que nós demos para eles aqui. Então, pena que a gente está sem o Borré, sem o Ender Valencia com confiança, né? Vamos ver. Olha só, a nossa vida mudou, a tecnologia mudou em todo sentido. Na construção civil também, acompanha aí. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @Direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olha aí, além disso, você pode investir. Eu já peguei meu cartão aqui do Banrisul, já fiz investimento, já tenho, né, lá na Casa Mãe. Mas é uma possibilidade, né, que também agrega ainda mais, né, Gustavo? Cadu, a construção industrializada nos dá uma série de perspectivas novas, né? E já é uma realidade. Eu já estou construindo em Xangri-Lá hoje, basicamente em steel frame, são casas de alto padrão que a gente faz em 6 meses. Né? Então, por exemplo, nós estamos já praticamente no metade de maio, eu estou por começar as casas que tem que ficar pronta no final do ano. Né? Ao passo que quando a gente trabalha com a construção convencional, a gente tem que estar acelerado a partir do mês de maio, início de março. Enfim, então essa é uma possibilidade que só o steel frame ou a construção industrializada te traz. É fazer um investimento de curto prazo, onde tem uma rentabilidade alta,
com um prazo curto, né? Então, os problemas da construção como investimento são rentabilidade e liquidez. E isso a construção industrializada te ajuda. Além né? das vantagens, né? Uma casa que uma construção que não tem umidade, o clima é sempre um clima ambiente. Um clima né? constante, exatamente. E são casas para 300, 400. Quantas gerações ficam essa casa? Nós temos estudos aí de 800, 900 mil anos que o aço suporta sem nenhuma possibilidade de corrosão. Que espetáculo. Contatos, a gente viu, mas é bom que também... Em Shangri-La, né, a Casa Maia está sempre aberta lá. Né, a gente tem o Instagram, que tem toda a informação técnica, que é @casaamaia.com.br. E o nosso telefone lá, 51 999 64 0808. Repete. 51 999 64 0808. Para encerrar, Daniel, agora esse livro está sendo preparado aí, futebol, estratégia de futebol, que logo em seguida já estará aí, né? Eu acho que no início do ano que vem, vou estar com ele já impresso. Agora, hoje em dia, o impresso é para a gente ter mesmo, né? Para que a venda mesmo saia online. Mas é um livro nos mesmos moldes, aí uma visão publicitária, de comunicação, dentro do futebol. E aí acabei retirando aí um insight sobre estratégia pessoal, estratégia de jogo, estratégia de vida no geral, assim, que o futebol ensina, né? Sem dúvida, maravilha. Então, aguardamos, então, né, o lançamento que fala aí. Só fazer um merchan do blog, né? Então, mentalidadedeatleta.com.br, importante. Que é o tubo de ensaio desse novo livro aí. Está nas redes aí, mentalidadedeatleta.com.br. Maravilha. Bom, saímos daqui, como sempre, vamos para onde? Até para acompanhar esse jogo do Grêmio, né? Esse jogo importantíssimo do Grêmio, contra o Atlético Grau. Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre no Barranquinho, de terça a domingo, né? E você curte onde você quer, tem delivery, takeaway, quer entrega, nunca fica privado, nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto, na Avenida Ipiranga 8113, Jefferson, lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aos adeptos duas rodas também, as mesmas facilidades na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, esse grupo que está completando esse ano 90 anos, é o grupo Zafra, e o slogan diz tudo. Economizar é comprar bem, se você só tem no grupo Zafra. Teu palpite para o jogo, daqui um pouquinho, já estou em campo. O Grêmio ganha, infelizmente. 1-0 para o Grêmio. Para o Inter? Não, para o Grêmio, o jogo daqui a pouquinho. Não, 1-0 para o Grêmio. Entendi, Inter. Aí não assume a liderança. Eu fico no 1-0 também. Também? Eu vou sentir. 2-0 para o Grêmio assumir a liderança aí. Tá bom? Obrigado, você ganhar, Cadu. É verdade. Obrigado, Daniel. Obrigado, Henrique. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Na sequência da Master TV, está chegando aí programa Atividade com o José Silva e seus convidados. Logo após, mais adiante, Bibo Nunes com sucesso. Tem meu canal, não viu? Ouvindo qualquer hora do dia da noite. Vai lá, inscreva, compartilhe e dê o seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.